Essa semana a gente vai falar sobre algumas derivadas de funções trigonométricas da função exponencial e logarítmica. Antes da gente entrar em derivadas, a gente vai relembrar algumas identidades trigonométricas. Então, a gente tem aí que a tangente de x ela é igual ao seno sobre o cosseno, a secante é 1 sobre o cosseno, a cotangente, cosseno sobre o seno, e a cossecante, 1 sobre o seno. A gente também tem a soma aí do seno e do cosseno de dois ângulos, que ela é dada por seno de A mais B é igual ao seno de A cosseno de B mais seno de B cosseno de A. E o cosseno da soma, cosseno de A cosseno de B, menos seno de A seno de B. A gente já viu um limite fundamental, que é o limite quando h tende a zero do seno de h sobre h. A gente já viu que esse resultado dá 1. Hoje, a gente vai falar de outro limite fundamental, que é o limite quando h tende a zero do cosseno de h menos 1 sobre h. A gente vai calcular esse limite. Então, vejam só. Para começar a calcular esse limite, a gente vai multiplicar e dividir pelo cosseno de h mais 1. Tá vendo que eu acrescentei aqui, olha, esse termo na nossa expressão? Então, como eu estou multiplicando e dividindo pelo mesmo valor, isso não altera o meu resultado. É parecido com o que a gente faz aí para as raízes, certo? Então, vamos multiplicar. Quanto que vai ser cosseno de h menos 1 vezes cosseno de h mais 1? Isso aqui é um produto notável. Então, quadrado do primeiro menos quadrado do segundo. E o denominador eu deixei apenas indicado. Então, h vezes o cosseno de h mais 1. Cosseno ao quadrado de h menos 1 é igual a menos seno ao quadrado, pela identidade trigonométrica lá, né? Seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1. Então, se eu isolo aí cosseno ao quadrado menos 1, isso é igual a menos seno ao quadrado. Certo? Só usei essa identidade aí. Eu vou separar agora em duas partes, duas multiplicações. Como eu tenho um seno ao quadrado, eu posso escrever seno vezes seno, certo? Então, eu pus seno vezes seno. Separei os denominadores, já que eles estão multiplicando. Então, eu deixei o h aqui e o cosseno de h mais 1. Ok? Ah, falta um sinal de menos aqui, tá, gente? Aqui menos. O que a gente vai ter? Limite quando h tende a zero de seno de h sobre h, a gente já sabe que é um limite fundamental, que é igual a 1. O segundo limite, segunda parte aqui que eu estou usando para calcular o limite, seno de h sobre cosseno de h mais 1, não é uma indeterminação, a gente pode calcular simplesmente substituindo. Então, eu vou ter seno de zero, que é zero mesmo, cosseno de zero mais 1. Cosseno de zero é 1, mais 1, 2. Então, ficaria aí menos 1 vezes 0 sobre 2, que vai dar 0. Logo, o resultado do limite quando h tende a zero, do cosseno de h menos 1 sobre h, é 0. Então, a gente acabou de calcular aí esse segundo limite fundamental. Agora, a gente vai falar sobre as derivadas. Vamos começar com a derivada do seno. A derivada do seno ela é igual ao cosseno. O que isso representa para a gente? Geometricamente falando, como a derivada do seno é o cosseno, isso quer dizer que a inclinação da tangente ali da função seno é igual ao valor do cosseno naquele ponto. Certo? É isso que a gente vai ter. Então, a inclinação da reta tangente do gráfico da função seno é equivalente ao valor do cosseno naquele ponto. Vamos ver por que isso, né? Vamos calcular esse limite que é dado aí pela derivada. Então, qual que é a derivada do seno? Por definição, isso é o limite quando h tende a zero do seno de x mais h menos o seno de x sobre h. Então, reparem que a gente tem aqui, olha, o seno da soma. Então, a gente vai usar aquela identidade trigonométrica que a gente lembrou aí no começo. Então, isso é o seno de x cosseno de h mais seno de h cosseno de x. Então, eu abri a soma nesta expressão. E aí, só repetir aqui, olha, menos seno de x. O que a gente vai fazer agora? A gente vai colocar em evidência o seno de x. Então, eu tenho aqui, ó,
seno de x, seno de x. Opa. Então, o que vai ficar? Sobrou o cosseno de h e o menos 1. E só repetir seno de h, cosseno de x. Tudo isso sobre h. Agora, a gente vai separar em dois limites, já que a gente tem uma soma aqui, olha. Vou separar em duas partes desse limite, certo? Só reescrevi em dois termos. O que a gente tem? Reparem que no primeiro limite, eu tenho aqui um seno de x, mas o meu limite é com h tendendo a zero. Então, o seno de x não depende de h. Ele é uma constante aí em relação a esse limite, tá certo? Então, eu posso tirar ele do limite, escrevendo apenas seno de x, que multiplica o limite de cosseno de h menos 1 sobre h. A mesma coisa no segundo limite aqui, olha. Eu tenho um cosseno de x, mas nós temos um limite com h tendendo a zero. Então, esse cosseno de x, ele não depende de h, consequentemente, a gente pode tirar ele aí de dentro do nosso limite. Correto? Então, o que a gente tem? A gente tem aqui, olha, esse primeiro limite, ele é justamente o que a gente acabou de calcular. Limite quando h tende a zero do cosseno de h menos 1 sobre h. A gente sabe que isso deu zero. O segundo limite, seno de h sobre h com h tendendo a zero, é o primeiro limite fundamental, que é igual a 1. Então, a gente fica com seno de x vezes zero, mais cosseno de x vezes 1, que é igual ao cosseno. Então, a gente acabou de demonstrar aí que a derivada do seno é igual ao cosseno. E a derivada do cosseno? A derivada do cosseno é igual a menos o seno. Então, tomar cuidado com os sinais, tá? Que aqui a gente tem um sinal negativo, a derivada do cosseno menos o seno. Vamos fazer essa demonstração também, bem parecida com a anterior. Então, a derivada do cosseno, por definição, é o limite quando h tende a zero, cosseno de x mais h, menos o cosseno de x sobre h. A gente tem aqui o cosseno da soma. A gente vai abrir essa expressão usando aquela identidade trigonométrica que a gente viu a princípio. Então, a gente tem cosseno de x, cosseno de h, menos seno de x, seno de h. Abrindo essa expressão. E aí, a gente só copiou o cosseno de x. Tudo isso sobre h. A gente vai colocar o cosseno de x em evidência. Então, vai ficar cosseno de h menos 1. E repetir, seno de x, seno de h. Vamos separar também em dois limites, já que a gente tem uma soma aqui, então a gente pode usar isso, né, como uma das propriedades do limite. Da mesma forma do anterior, a gente tem um cosseno de x e um seno de x. E o nosso limite é com h tendendo a zero. Logo, não depende de x, né? A gente pode tirar essas funções de dentro do nosso limite. E aí a gente fica, olha, com o limite com h tendendo a zero, cosseno de h menos 1 sobre h, que a gente já calculou e sabe que isso é zero. E o limite quando h tende a zero do seno de h sobre h, e a gente sabe que é 1. Então, isso é o cosseno de x vezes zero menos o seno de x vezes 1. Consequentemente, resultado, menos seno. Então, a gente acabou de demonstrar que a derivada do cosseno é menos o seno. Vamos fazer alguns exemplos. Vamos calcular a derivada da função f de x igual a 2 seno de x. Então, quem que vai ser a derivada dessa função? Número 2 é uma constante. Então, eu posso simplesmente ali deixar ele como o nosso coeficiente ali. Quem que é a derivada do seno? Cosseno. Pronto. Terminamos a nossa derivação. Derivada da função 2 seno de x é 2 cosseno de x. Quem que é a derivada de menos 5 cosseno de x? Então, menos 5 é só um coeficiente. A gente vai repetir ele na nossa expressão. Quem que é a derivada do cosseno? Derivada do cosseno é menos o seno. Então, prestar atenção aos sinais, tá? Isso quer dizer, olha, que eu tenho menos 5 vezes menos seno. Isso é mais 5 seno de x. Ok? Vamos calcular a derivada agora da função cosseno de x vezes o seno de x. Então, agora tem que tomar cuidado que a gente tem uma multiplicação. Multiplicação entre funções. Então, a gente tem que usar a regra do produto. O que diz a regra do produto? Vou deixar indicado aqui, tá? A gente vai derivar a primeira função e manter a segunda. Depois, a gente vai fazer o contrário. Vou manter a primeira função
e derivar a segunda. Então, estou usando aqui regra do produto, porque a gente tem um produto de duas funções. Então, quem que é a derivada do cosseno? Menos o seno, vezes o seno de x, mais cosseno de x, vezes. Quem que é a derivada do seno? Cosseno. Então, como resultado, a gente vai ter menos o seno ao quadrado, mais cosseno ao quadrado. Então, tá aí a nossa derivada da função f. Vamos ver mais algumas derivadas. A derivada da tangente, que é igual a secante ao quadrado, para todo x aí diferente de π sobre 2 mais kπ, né? Mais todas as meias voltas aí que a gente vai dando, porque a função tangente ela não está definida em π sobre 2. Essa função tende a infinito aí nesse ponto, né? Então, a derivada da função tangente é a secante ao quadrado. E aí, lembrando que a tangente é o seno sobre o cosseno. Então, fazer a derivada da tangente é fazer a derivada da divisão das funções seno e cosseno. Vamos ver essa demonstração? Usando aí essa identidade trigonométrica. Então, derivar a tangente é derivar o seno sobre o cosseno. Como é que a gente faz essa derivada? Precisa usar a regra do quociente, porque a gente tem uma divisão entre duas funções. O que diz a regra do quociente? Quadrado da função de baixo, o de baixo vezes a derivada da de cima, menos a função de cima vezes a derivada do de baixo. Então, quem que é a derivada do seno? Cosseno. Quem que é a derivada do cosseno? Menos o seno. Então, a gente ficou com cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, tudo isso dividido por cosseno ao quadrado. E aí, lembrando lá daquela identidade trigonométrica, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é 1. Então, a gente vai substituir isso aqui por 1. 1 sobre o cosseno ao quadrado é justamente a definição de secante ao quadrado. Então, a derivada da tangente, secante ao quadrado. E aí, eu vou enunciar aqui outras derivadas de funções trigonométricas, mas eu não vou fazer essas demonstrações, tá? Elas são bem parecidas com as anteriores. Então, a derivada da cotangente é menos a cossecante ao quadrado. A derivada da secante é a secante vezes a tangente. E a derivada da cossecante é menos a cossecante vezes a cotangente. Agora, a gente vai falar um pouquinho da função logarítmica. A gente sabe aí que a função logarítmica ela é dada pelo valor da área abaixo da curva 1 sobre x. E essa área ela é calculada aí a partir de x igual a 1, sendo positiva à direita de 1 e negativa à esquerda de 1. Esse é o valor dessa área, é o valor do ln de x, certo? Consequentemente, a gente tem que o ln de 1 é 0 e a gente tem um número que a gente chama de e, onde o ln desse e vale 1, certo? Qual que é a derivada, então, da função ln de x? A derivada de ln de x é 1 sobre x. Como é que a gente demonstra esse fato? Para falar dessa derivada, a gente vai fazer a comparação entre algumas áreas, já que o ln vem aí dessa ideia de áreas. Então, o que a gente quer? A gente quer calcular essa área que está representada em azul, que representa o ln de x. Então, está marcado no gráfico aí, em pontilhado vermelho, o valor de x igual a 1. Vai estar marcado um x e um x mais h. O valor que a gente quer calcular é justamente esse valor da área, está representado aqui, olha, em azul. Só que essa área é curva, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer aproximações através de áreas de retângulo, porque a área de um retângulo é bem simples de ser calculada. Então, eu vou desenhar dois retângulos a partir dessa figura inicial. Nesse retângulo aí em vermelhinho aqui, olha, o que acontece? Eu mantive a mesma base, de x até x mais h, né? Então, consequentemente, o comprimento dessa base é h. Qual que vai ser a altura desse retângulo? A altura desse retângulo é o ponto mais alto aqui da nossa curva, que corresponde a 1 sobre x. Então, tem um retângulo de base h e a altura 1 sobre x. O próximo retângulo, a gente vai fazer ele com o ponto mais baixo aqui da nossa curva, que corresponde ao y igual a 1 sobre x mais h. Reparem que a base do retângulo é a mesma, continua sendo h, e a altura desse retângulo, é uma altura mais baixa ali, né? Corresponde a 1 sobre x mais h.
Vamos calcular cada uma dessas áreas. Então, vamos lá. O que é a área em azul? A área em azul é justamente o ln de x mais h menos o ln de x, certo? Então, vamos manter isso aí. Eu sei que a área em azul é a área dada aí pelo ln de x mais h menos o ln de x. Quem que é a área em vermelho? A área em vermelho é a área de um retângulo. A área do retângulo, base vezes altura. Então, a nossa base mede h e a nossa altura aqui mede 1 sobre x. Então, a área h vezes 1 sobre x. Vamos guardar essa informação. Próximo retângulo que estava em verde. Também a área do retângulo, base vezes altura. Então, a nossa base h, nossa altura 1 sobre x mais h. Então, consequentemente, a área ficou h vezes 1 sobre x mais h. O que a gente sabe? Comparando essas áreas, reparem que essa área em azul, ela está entre a área em vermelho e a área em verde. A área em verde, ela é menor do que o que a gente quer, e a área em vermelho, ela é maior do que o que a gente quer, certo? Então, a nossa área em azul, ela está compreendida entre essas duas áreas, entre esses dois retângulos. Então, tá. Vamos escrever as áreas aí a partir dessa relação aí de tamanho, né? Então, eu tenho que h sobre x mais h é menor ou igual ao ln de x mais h menos o ln de x, que é menor ou igual a h sobre x, que são os valores aí que a gente encontrou para cada área, correto? O que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou dividir todos esses termos por h. Então, quando eu divido todos os termos de uma expressão, eu não altero aí o nosso resultado. Então, eu dividi tudo por h. Aí, repare que como eu tinha h aqui, olha, eu já dividi por h, deu 1. A mesma coisa aqui, deu 1 também. E aí, esse termo central ficou dividido por h ali, porque não tinha como eu simplificar a princípio. O que a gente vai fazer? Eu vou aplicar o limite em todos os termos dessa expressão. E aí, reparem o seguinte. Qual é o limite de 1 sobre x mais h e de 1 sobre x quando h tende a zero? O limite de 1 sobre x mais h, quando h tende a zero, vai ser 1 sobre x. A mesma coisa com 1 sobre x, já que ele não depende de h. Então, o que a gente vai fazer? Vou voltar aqui. Eu sei que quando h tende a zero, isso tende a 1 sobre x e isso também tende a 1 sobre x quando h tende a zero. O que diz o teorema do confronto? Se eu tenho uma expressão que é menor ou igual a um valor e maior ou igual a esse mesmo valor, consequentemente, a minha expressão ali, que está central, né? O meu limite quando h tende a zero do ln de x mais h menos o ln de x sobre h, tem que ser igual a 1 sobre x. Então, o que a gente acabou de fazer? Essa expressão do limite é justamente a definição de derivada para a função ln. A gente acabou de chegar na conclusão que o resultado desse limite é 1 sobre x. Logo, a derivada do ln de x é 1 sobre x. E quando a gente tiver um logaritmo numa base A, uma base diferente aí da base E, né, que é o ln. Esse logaritmo, ele é igual ao ln de x dividido pelo ln de A, de acordo aí com as mudanças de base, né? Logo, a derivada dessa expressão vai ser 1 sobre x ln de A. Por que isso acontece? Olha, como a gente está derivando o log de x na base A, é a mesma coisa que derivar o log de x, derivar o ln de x dividido pelo ln de A. O ln de A é um número. Logo, ele pode sair da nossa derivada. Então, 1 sobre o ln de A vezes a derivada do ln de x, que a gente acabou de ver que é 1 sobre x. Então, ficou 1 sobre ln de A vezes 1 sobre x. Logo, derivada do log de x na base A é 1 sobre x ln de A. Aí, demonstrado também esta expressão. Agora, a função exponencial. A derivada da exponencial é a mais simples de todas, porque a derivada da função exponencial é ela mesma. Então, a derivada de e elevado a x é igual a e elevado a x. Isso quer dizer que a razão de aumento da função exponencial é igual ao valor da função naquele ponto. Então, o aumento da função é igual ao próprio valor da função.
Quando a gente tem uma função exponencial com uma base diferente da base e, uma base a elevado a x, que a gente vai ter aí para a derivada de a elevado a x, com a sendo um número real aí, né? É a elevado a x, então mantém a função exponencial, só que aí aparece uma constante, o ln de a. Então, a elevado a x vezes o ln de a. Então, agora a gente viu várias derivadas, né? Várias regras de derivação. Vamos fazer um resuminho. Então, o que a gente viu hoje? Derivada do seno é o cosseno. Derivada do cosseno menos o seno. Derivada da tangente, secante ao quadrado. Derivada da cotangente, menos a cossecante ao quadrado. Derivada da secante, secante vezes a tangente. Derivada da cossecante, menos a cossecante vezes a cotangente. Derivada do ln, 1 sobre x. Derivada do log de x na base a, 1 sobre x ln de a. Derivada da exponencial é a própria exponencial. Derivada de a elevado a x vezes o ln de a. Então, aí um resuminho de todas as derivadas que a gente acabou de ver. Vamos fazer alguns exemplos. Vamos calcular a derivada da função e elevado a x seno de x. Então, reparem que a gente tem uma multiplicação entre funções. Consequentemente, a gente tem que usar a regra do produto. Então, o que diz a regra do produto? Deriva a primeira função, mantém a segunda. Depois, mantém a primeira função para poder derivar a segunda. Certo? Deixando indicado aqui. Então, o que vai dar isso? Derivada de e elevado a x mesmo, vezes o seno de x, mais e elevado a x, derivada do seno, cosseno. Pronto, tá feita a derivada aí que a gente queria. Segundo exemplo, e elevado a x dividido pelo cosseno de x. Vamos fazer essa derivada. Aqui a gente tem uma divisão entre funções. Então, a gente tem que usar a regra do quociente. O que diz a regra do quociente? Quadrado da função de baixo, a função de baixo, vezes a derivada da de cima, menos a de cima, vezes a derivada da de baixo. Então, o que vai ficar? Cosseno de x vezes e elevado a x, que a derivada exponencial é ela mesma, menos e elevado a x, derivada do cosseno, menos o seno. Então, eu já vou fazer o joguinho de sinais aqui, tá? Então, vai ficar e elevado a x, seno de x, e ali ficou positivo. Tudo isso sobre cosseno ao quadrado de x. Ok? Próximo. Derivada da função f de x, onde f de x é x vezes e elevado a x sobre cosseno de x. Olha só, a gente tem uma divisão entre as funções e uma multiplicação. Então, a gente vai ter que usar duas regrinhas aqui, ó. Então, vou usar a regra, usando a regra do quociente. O que ela diz? Quadrado da função de baixo, a de baixo, vezes a derivada da de cima, vai ser derivada, menos a de cima, opa, não saiu, vezes a derivada da de baixo. Vamos resolver isso, olha. Cosseno de x vezes. Quem quer a derivada de x vezes e elevado a x? Tem que usar a regra do produto. Então, eu já vou fazer direto aqui, tá? Para economizar nosso espaço. Então, eu vou derivar o x, que é 1, e manter o e elevado a x. Então, vai ficar 1 vezes e elevado a x. Eu tirei o 1 dali, tá? Mas, agora eu vou manter o x e vou derivar o e elevado a x, que é ele mesmo. Ok? Menos x vezes e elevado a x, derivada do cosseno, menos o seno. Então, já vou fazer o joguinho de sinal aqui também, olha, que vai ficar positivo. Tudo isso dividido pelo cosseno ao quadrado de x. Certo? Acho que a gente pode deixar assim, não vai melhorar muito a nossa multiplicação ali. Deixa eu ver. Tá bom assim a nossa resposta, tá? Para a nossa derivada. Dava para juntar alguns termos ali, mas como a gente só está pedindo a derivada,
assim já está suficiente. Um último exemplo aqui, a derivada de f de x igual a x ln de x. Então, também é uma multiplicação entre funções. Então, também tem que usar a regra do produto. Então, vai derivar a primeira função e manter a segunda. Depois, vai manter a primeira para poder fazer a derivada da segunda. Certo? Regra do produto. Então, a derivada de f vai ser derivada de x, que é 1. Então, 1 vezes o ln de x. Vou deixar só ln de x. Mais x. Qual que é a derivada do ln? 1 sobre x. Então, só para melhorar essa expressão, vai ficar ln de x mais 1, que x vezes 1 sobre x é 1. Pronto. Terminamos aí a derivada dessa função f. Então, é isso. Hoje a gente viu aí a derivada de algumas funções trigonométricas e falou um pouquinho da função logarítmica e exponencial.